Renato Cariani deveria estar preso. Ontem eu tive a ideia de ir na academia no período da tarde, com a intenção de encontrar uma academia completamente vazia, sem ninguém para poder fazer um treino sossegado. Porém, eu chego lá e o cenário é completamente diferente. A academia está completamente lotada de adolescente. E eu tenho certeza que isso é culpa do Cariani. Antigamente, não era tão comum ver adolescente na academia. E, segundo a ideia do brasileiro médio, que tudo se resolve com prisão, o Cariani deveria ser preso por isso. Agora, quanto ao indiciamento feito na data de ontem, calma. Ainda é muito cedo para se atribuir culpa a alguém nessa fase. Ainda nem há um processo penal, né? E você acha mesmo que depois da autoridade policial fazer busca e apreensão, pedir inclusive a prisão preventiva dele, eles voltariam atrás e falariam, não era bem assim, é o caso de arquivamento, tá? Desculpa aí. Né? Provavelmente não. Inclusive, quando uma pessoa é investigada, via de regra, ela vai ser indiciada e vai ser, inclusive, denunciada. E quando eu digo denunciada, entenda-se acusação formal feita pelo Ministério Público e não mera comunicação de crime, tá ok? E por que eu digo que, via de regra, isso acontece e está longe de ser o suficiente para atribuir culpa a alguém? Vamos lá, vamos entender todas essas fases até chegar a uma condenação. Primeiro, a pessoa vai figurar como investigada. Uma denúncia anônima já é o suficiente para a polícia ter que averiguar, né, se há algum indício de crime. Então a pessoa vai chamar o investigado para prestar seu depoimento, se necessário fazer pedido de busca e apreensão, quebra de sigilo, até inclusive representar pela prisão preventiva. Pensando nisso, como ocorreu no caso do Cariani, você acha que depois da polícia fazer toda uma devassa na vida da pessoa, quebra de sigilo, busca e apreensão, pede prisão, você acha que depois de tudo isso a polícia vai acabar voltando atrás? Quem investiga já busca alguma coisa, né? Você já está com um viés esperando uma confirmação. Então é muito difícil de que no fim a autoridade policial peça pelo arquivamento. E inclusive também o Ministério Público vai acabar provavelmente oferecendo a denúncia, porque a autoridade policial faz a comunicação, né? Tem essa comunicação com o promotor, com o órgão ministerial, para saber se já é o suficiente ali para o Ministério Público dar início ao processo. Portanto, o indiciamento ele marca o fim da atividade policial. É a polícia encaminhando ao Ministério Público, né? Quando faz o indiciamento é porque a polícia viu que havia indícios de materialidade e autoria e pede para que o Ministério Público siga com o oferecimento da denúncia, né, que, portanto, entenda-se a acusação formal, né, o marco que dá início ao processo penal, e oferecendo a denúncia. O Ministério Público tem duas opções, ou ele vai oferecer a denúncia, ou ele vai pedir o arquivamento do processo. E o juiz vai, quando recebe essa denúncia ou pedido de arquivamento, ele pode, né, acatar ou não, independentemente do qual foi esse pedido, se foi feita a denúncia, ele pode falar não, é o caso de arquivamento, assim como quando é o caso de arquivamento, ele pode pedir para retornar ao Ministério Público. Portanto, havendo um indício suficiente de materialidade e autoria, o Ministério Público irá oferecer a denúncia. Isso marca o início do processo penal, até então era fase policial, né? Então aí você tem a figura, a princípio, do investigado, né, que estavam averiguando se havia algum indício de crime, de autoria e materialidade. Havendo, a autoridade policial faz o indiciamento, né, que é o apontamento da autoridade policial para quem cometeu o crime, né, essa ou essas pessoas, né, e o Ministério Público dá início ao processo penal com o oferecimento da denúncia. Aí, depois de todo o trâmite processual após a denúncia, a pessoa, se for condenada, ela passa a ser um sentenciado e após o trânsito em julgado, isto é, o fim de todos os recursos, ela passa a ser tecnicamente culpada, né? Do ponto de vista legal. Do ponto de vista social, a pessoa ela já é culpada desde o início da investigação, o que é uma ignorância. E isso não é papo de quem é advogado. Qualquer um aí que faz parte dessa teia, né, que trabalha nessa área desde o início até o fim, vai concordar. Se você for chegar para um policial que abriu uma investigação, você perguntar para ele, essa pessoa ela é culpada, né? Ele vai falar, calma lá. Eu, né, recebi aqui a denúncia anônima, ainda vou escutar a versão dele, vou escutar ainda a versão da vítima
em depoimento, tá? Tô averiguando. Inclusive, o próprio promotor de justiça, pergunte para um promotor de justiça quantas vezes ele ofereceu a denúncia, foi lá, fez a acusação formal, e no final do processo, né, antes da sentença, em suas alegações finais, ele pediu a improcedência da ação. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? E tá tudo bem, porque na denúncia você está dizendo que tem indícios de materialidade e autoria. Você ainda não está atribuindo realmente a culpa a alguém. Então isso acontece bastante, né? Não vamos pensar aí que do ponto de vista técnico, né, que seria... Então vamos pensar do ponto de vista técnico que só seria após o trânsito em julgado de todos os recursos. Talvez isso, né, pela lógica, né, quando você vê um caso, seja demais. Mas agora é extremamente precipitado você atribuir culpa a alguém nas fases iniciais aí de investigação, nas fases iniciais de um processo, né? Pelo menos você esperar uma condenação, uma sentença, seria prudente antes de sair falando besteira, apontando o dedo, falando que alguém é culpado. Inclusive, quando saiu a notícia de que o Cariani estava sendo investigado, né? Você vê pela internet que já havia muita condenação social. Inclusive, eu li um comentário da pessoa falando que o delegado, né, isso realmente aconteceu, né? Que o delegado havia pedido a prisão preventiva do Cariani, porém o juiz não atendeu ao pedido porque não tem justiça nesse país. Você acha que essa pessoa ela sabe o que é o 312 do Código de Processo Penal? Sabe o que é uma prisão preventiva? Né? A pessoa poderia ver o rol e não concordar com o rol. Mas agora dizer que havia uma previsão legal pro Cariani ser preso preventivamente e não foi acatado pelo juiz é ignorância. Não tem outra palavra para isso. Isso aí, pessoal. Nessa notícia aí deu para estender mais, falar mais sobre o tema, sobre o processo penal. Espero que tenham gostado. E se puder estar me ajudando aí, deixando um joinha, eu agradeço aí. Até a próxima.